Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo. Estou fazendo aqui os estudos para vocês, né? Esse aqui é o vídeo número 2, explicando para vocês, né, a visão de Daniel no capítulo 7. Desculpe. Então vamos lá. Pra vocês entenderem o tempo da profecia. Daniel sonha com 4 monstros. Eu estou lendo na King James. Daniel 7 diz: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça. Quando estava na sua cama, escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. É o mar de cima, tá? Lá de cima e não o nosso aqui da terra. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Vamos para os animais. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração humano, um coração de homem. Perfeito. Então vamos lá para as pesquisas, né? O primeiro, né? O primeiro de todos que eu vi foi esse aqui, né? O símbolo de Londres, né? O símbolo da Inglaterra, qual que é? Está lá descrito, né? É o leão, né? O símbolo da Inglaterra é um leão, né? Para quem não sabe disso, agora está sabendo. E qual foi o último império mesmo que dominou toda a Terra e que ainda domina, né? É o Império Britânico. Aí vão falar, mas e os Estados Unidos? Os Estados Unidos vocês vão entender agora. Existe uma organização, existe uma organização que é a Commonwealth, não é? Após o fim, aí, pelo menos entre aspas, do Império Britânico, a Commonwealth são uma organização de 53 nações que eram colônia da Inglaterra. A Inglaterra colonizou e eles são 53 nações que pertencem à Commonwealth e reconhecem a Rainha Elizabeth como sua chefe de Estado, tá bom? Não de governo, mas chefe de Estado. Reconhece e se submetem a ela. Nações como Canadá, acho que Jamaica, diversas nações, né? Mas a mais proeminente delas é o Canadá, tá bom? E esse leão dominou, né? Foi o império que derrubou os grandes impérios aí de Portugal e Espanha e dominou os mares até a consolidação dos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial. Então tá aí este primeiro, tá? O primeiro. E nós vemos um leão, tá bom? Representado no símbolo inglês, que é um dos impérios que temos de pé hoje. Até aí perfeito. A profecia vai dizer que este leão, né? Olha o que está escrito aqui, ó. O leão tinha asas de águia, enquanto eu olhava, as asas foram arrancadas do leão, não é? Asas de águia. Quem são as asas? Né? Quem é esta águia? Né? É bem simples, está aqui. A águia é símbolo da nação norte-americana. Os Estados Unidos, eles são oriundos do Império Britânico, né? Todos acho que já têm consciência disso. Que eles foram criados, né, financiados, saíram de dentro da Inglaterra, eles são uma herança do povo inglês, irlandês, escocês. Só que os Estados Unidos prosperou, cresceu e ganhou independência, que é essas asas do leão, que é uma águia, ela é arrancada das costas do leão e essa águia ganha independência. E então, mas é um império só. É como se fosse 2 impérios. A Bíblia não fala de 2 impérios. Tanto que Estados Unidos e Reino Unido sempre estiveram juntos. Eles são extremamente unidos. Isso é militarmente, ideologicamente, politicamente e etc e tal. Então o que um faz, o outro segue. É impressionante, né?
É uma aparente dependência, mas eles são harmônicos entre si, tá bom? Então aí você começa a ver e o símbolo da águia, né? E além deste, né, se você for olhar mais a fundo, nós temos aí o maior dos símbolos, né, dos Estados Unidos, que está inclusive na nota de dólar, que é a águia, não é? E escrito ali naquelas faixas amarelas, e pluribus unum, né? E de muitos fez um, as 13 flechas representando 13, né? Alguns dizem que representa as 13 famílias poderosas que governam o mundo, e na outra pata da águia há um ramo de oliveira, não é? E a águia está olhando para o ramo de oliveira, porque a oliveira preza pela paz, não é? Então, é como se a nação norte-americana, ela sempre vai optar pela paz. A paz é o principal, mas ela tem as setas, as flechas estão em suas mãos. Ou seja, se precisar do conflito, eles estão preparados. Acima da sua cabeça, né, nós temos aqui esse símbolo das estrelas, só que eles estão dentro de um hexagrama. São estrelas de 5 pontas dentro de um hexagrama, uma estrela de 6 pontas, que é símbolo também de Israel, não é? E de fato, vocês vão ver uma coisa muito extraordinária que aconteceu. A nação norte-americana, a nação dos Estados Unidos, né? A América foi descoberta por Colombo justamente no mesmo período em que o rei se não me engano foi isso mesmo, o rei e sua esposa ali da Espanha expulsaram os judeus da Espanha. Então a América é descoberta. E era para justamente abrir as portas para os judeus entrarem ali. Porque quem fundou os Estados Unidos da América, em especial a sua cidade mais, né, conhecida, aí, que é Nova York, o centro econômico, uma cidade cosmopolita, né? Nova York é uma cidade criada, desenvolvida totalmente por judeus. Então você vai ver a mão de braços, isso corroborando com a profecia que Jacó fez para o seu filho Yosef, José, que era sobre os seus netos, né, Manassés e Efraim. E a linhagem judaica de Manassés e Efraim, ela domina grande parte da elite de Reino Unido e Estados Unidos da América. Assim como Isaías 26, 27 fala, né, que o povo de Deus, o povo de Israel, ele tomaria a testa de vários povos, e é o que está acontecendo. Nós temos aí, inclusive na Ucrânia, um líder judeu. Na República Tcheca, o primeiro-ministro é judeu. Né? Quais mais países? Né? Em várias outras nações, o Macron é um judeu. Nós temos outras pessoas, você vê aí a ascensão do ex-presidente norte-americano, que tem um conselheiro sênior, né, o Jared Kushner, que é quem criou o acordo de paz, aí, o acordo de Abraão para o Oriente Médio, para criar paz entre Israel e o mundo árabe. Jared Kushner é um judeu, né, e ele estava junto com outro judeu, Jason Greenblatt, que agora já se aposentou, e eles estão à testa de várias nações, vários homens proeminentes, né, que foram lançados a partir dessa nação. A águia também é um símbolo alemão, né? E, bom, vamos seguir para a profecia. As escrituras vão falar também do segundo império, tá vendo? Você vê que um império, as escrituras falam de 2 impérios em um. 2, leão e águia, tá bom? Então tá aí. Verso 5 continua: continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Poxa vida, é um urso, e ele só se levanta de um lado. E alguns vão falar, poxa, esses impérios é nítido, né? Leão é Babilônia, não é. Por que não é Babilônia? Porque Daniel já estava na Babilônia, a Babilônia já existia. E a profecia se referia a tempos posterior a Daniel, que ele viu 4 impérios se levantar do mar. Então como é que Babilônia ia se erguer se ele já estava na Babilônia? Entende?
pode de alguma forma representar, mas o leão nem era símbolo da Babilônia. Eu sinto informar vocês, mas não era. E aí alguns vão falar, então o urso é símbolo da Média e da Pérsia. Também não, né? Historicamente não. O urso, ele é símbolo de uma outra grandiosíssima nação, de um outro povo glorioso, né? E este, né, é um país aí que está em alta no mundo, né? O povo gosta. É esse aí, ó. O urso é a Rússia, ou melhor, né? Deixa eu pegar aqui acho que um símbolo melhor para descrever é o símbolo da antiga União Soviética, né? Aí as pessoas, olha a estrelinha vermelha ali na cabeça do urso, né? Então, a Rússia, ela é o urso. E de fato, irmãos, quando houve a Revolução Bolchevique em 1917, a Revolução Comunista na Rússia, e aí o primeiro dos seus líderes foi o Lenin, né? E eu vou informar vocês mais uma vez de uma coisa que eu sei que para muitos é triste e assusta, mas Lenin, Trotsky, Stalin, né? Na verdade o Trotsky e o Stalin são do mesmo tempo, né? Eles seriam sucessores, mas o Trotsky foi exilado, expulso, depois foi eliminado porque ele era contrário um pouco às ideias do Stalin. Mas aí essa ideia, né, a ideia do comunismo, ela é de um judeu, Karl Marx, né, um judeu que era do diabo, né, por falar nisso, mas infelizmente ele era assim, porque essa ideia é uma ideia diabólica. E vem outros judeus como Lenin, Trotsky, Stalin e todos eles nessa sequência, tá bom? Para quem não sabe, eu não estou dizendo que ele é. O Vladimir Putin, ele não é, até onde eu sei, ele não é judeu, mas ele foi criado por uma babá judia e ele é falante da língua hebraica, tá bom? Ele tem profundo conhecimento do judaísmo, da cultura judaica. Ele foi criado por uma babá judia. Pesquisem sobre isso. E a Revolução Bolchevique, o comunismo que tomou a Alemanha e matou, né? Olha só, a família Romanov foi o último czar, né, que teve na Rússia, o czar Nicolau. A família dos czares, os imperadores russos foram todos eliminados daquela família e então essa revolução comunista toma o poder e se instaura na terra, na Rússia, e no seu entorno, porque a União Soviética ela é mais do que uma nação, ela é um império. O comunismo ele vive de tomar terras. Por quê? Porque ele não produz nada. Ele produz miséria. E quando os recursos vão acabando, como eles não produzem, eles consomem muito mais, eles destroem a terra, eles extraem, eles vivem de tomar terras em terras em terras e assim vão se abastecendo, né? E até que fica insustentável, porque do outro lado você tem o Império Britânico e Americano que faz frente, né? Então os dois não se enfrentariam, ele subiu só de um dos seus lados, de fato. De um lado tinha o Império Americano, os Estados Unidos, o capitalismo, junto com o Reino Unido, e do outro você tem a Rússia comandando a terra inteira, né? Impressionante esse poderio da União Soviética. E de fato, a Bíblia diz que o urso se levanta por um dos seus lados e a Bíblia diz: levanta-te e devora muita carne. Foi o regime, este regime, que nós vimos o seu auge na União Soviética, mas esse mesmo regime também está hoje na China e foi muito forte com Mao Tse-tung, né? E foi o regime que mais matou pessoas em toda a história. Estima-se, né? Isso analistas conservadores falam que o regime comunista instaurado nas nações, aí você coloca a União Soviética, China, Camboja, Vietnã, Coreia do Norte, etc, etc. Eles eliminaram mais de 100 milhões de vidas. Isso é absurdo dos absurdos. Então tá aí este poder que está renascendo. Ele foi eliminado, ele foi ferido, né? Essa besta, esse império, ele se apequenou, que é ali a Rússia, então veio o seu czar Putin. Putin está reerguendo a Rússia e ele quer retomar as terras, como ele mesmo falou, ser
né? Ele vai governar com a mão do mesmo jeito que o czar Pedro. Ah, outra coisa que eu queria falar para vocês. A família Romanov, essa família que dominou a Rússia, eles são o último vestígio do DNA que sobrou do antigo império da Tartária, o Tártaro. E você nem sabe por que as muralhas da China foram construídas, né? Então tá bom. Então, mas eu não posso falar mais que isso. Então vamos seguir aqui para o próximo. Vamos para o próximo império, né? Já falamos de 2. Terceiro. Depois disto, eu continuei olhando e eis aqui 4. Semelhante a um leopardo. E tinha 4 asas de ave nas suas costas. Olha só, asas de águia de novo. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Então é um leopardo com 4 cabeças, 4 asas. E ele recebeu domínio, recebeu autoridade. Né? Você pegar esse cenário, né, e você olha para a situação e fala, poxa, mas como assim? Quem seria este leopardo, né? Essa pantera, que é o nome científico de todos eles, né? Dos felinos. E aí alguns vão dizer, então é o Império Grego, pós-Média Pérsia, né? Então é o grego. E realmente até se parece, de fato, porque Alexandre o Grande ele não é o tigre. Porque você vai para Daniel 8 fala de um bode, o bode com um chifre pontudo, ele tem um único chifre, que é Alexandre. Quando ele é quebrado, nasce 4. E aqui é descrito um tigre, um leopardo com 4 cabeças. São 4 cabeças, mas é um corpo só. Ou seja, esses reinos vêm de um mesmo reino. De um só reino nasce 4. E aí, realmente, quando a Grécia, o Império de Alexandre o Grande, ele domina o mundo em muito pouco tempo. De 333 a 323 a.C., Alexandre o Grande já havia dominado todo um vasto império em todo ali o Mediterrâneo, África, partes da Ásia, toda a Europa. Ele já tinha dominado, era algo, um jovem, mas com uma mentalidade absurda que não se vê em nenhum outro ao longo da história. E aí, quando ele falece, ele não deixa o seu império para a sua prole, né, a sua descendência. Então ele é dividido por seus 4 generais, né, que é o Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco, Cassandro e Lisímaco. Os 4 generais dele herdam esse império. E os mais proeminentes é o norte e o sul, né? O sul, o Egito, da casa de Ptolomeu, os ptolomaicos, e o norte na Síria com Seleuco, a linhagem seleucida. Legal. Mas hoje no mundo nós temos outros 4 tigres, né, chamados tigres asiáticos. E estes seriam então as nações Hong Kong. Não é nação, né? Agora já foi, não é mais independente, né? Hong Kong, os tigres asiáticos no mundo hoje são 4. Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan. Aí você fala, poxa, mas que domínio essas nações têm, né? O que elas representam? Por que asas da águia? Porque as asas da águia, ela é dada, ela tem 4 asas. E perceba, né? Os Estados Unidos são as asas tiradas das costas do leão, dos britânicos. É um império só. Mas esses também têm asas de águia, esse tigre. E para quem não sabe, o chão de fábrica das empresas de tecnologias que surgiram nos Estados Unidos, essas são as empresas criadoras dos chips, dos semicondutores, que são a tecnologia necessária para se desenvolver qualquer tecnologia que exista no mundo. 90% de tudo que é produzido para a indústria tecnológica no mundo é produzida nessas 4 nações: Taiwan, Singapura, Hong Kong e Coreia do Sul. Não, nação assim, são independentes. Singapura é uma nação e Coreia do Sul. Taiwan e Hong Kong têm uma certa independência, mas pertencem ao dragão, à China, e que vão ser tomados, né?
Então, eles ainda não têm esse domínio, mas eu vejo eles como muito cruciais, extremamente importantes para o mundo. Outros vão falar também, há quem diga que esse tigre representaria a Alemanha, e as 4 cabeças seriam os 4 reinos provenientes. Teve o primeiro Reich, o segundo Reich, Hitler trouxe o terceiro Reich e ainda vai vir o quarto Reich, né? Não sei. E é algo que eu estou estudando ainda. Mas eu acredito que esse aqui seria muito mais representado nos tigres asiáticos. Tá bom? Então você entendendo isso, você já está vendo isso. Aí você, além disso, nós vamos ter o último, né? Daniel 7:7. Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. É aí onde nós vamos entrar em algumas profecias. 10 chifres, onde nós vemos isso, né? Esse animal é diferente de tudo e ele destrói tudo e ele tem dentes de ferro. Ferro faz referência à tecnologia, não é? A tecnologia, as indústrias tecnológicas, de onde sai, né? Do primeiro império, irmãos. Então essa besta, ela não Daniel, ele está vendo uma cabeça com 10 chifres, mas são 7 cabeças e 10 chifres, não se esqueçam. Vamos lá? Vamos andar aqui nas profecias e vocês vão ver, né? Onde nós vemos isso. Apocalipse é onde nós vemos. Primeiro, Apocalipse 13 diz: Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre os seus chifres 10 diademas, sobre as suas cabeças, suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que viera semelhante ao leopardo, os pés como de urso, sua boca como a boca de leão, e o dragão deu-lhe o poder, o seu trono e grande poderio. A palavra certa seria grande autoridade. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Muito interessante, né? E aí, nesse ponto, nós estamos vendo que esta besta, a última que vai se levantar, ela tem 7 cabeças. Parece um dragão, né? Mas ela tem 10 chifres. São 7 cabeças com 10 chifres. Calcule comigo. A besta que vier é semelhante ao leopardo. O leopardo tem quantas cabeças? 4. Então tá aí, 4. Pés de urso. O urso é uma cabeça. 5. Sua boca como a de leão. O leão, 6. E o dragão deu-lhe o poder. 7. Tá o dragão. Então nós vamos ver uma unificação de impérios. Vai haver uma aliança no final. E isso aqui, 13, ele é como se fosse o último império, tá bom? E deste último império, Apocalipse 13:5 diz: E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. O anticristo, ele é apenas um pequeno chifre da besta. Ele não é a besta, ele é o pequeno chifre. Ele vai ser o líder dessa besta. Tá bom? Ele é a cereja do bolo. E lá em Apocalipse 17, nós temos aí essa profecia detalhada. Vamos lá? Apocalipse capítulo 17, versículo 12. E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, junto com a besta, vem aí, os 10 vão subir juntos, e nesses 10, um deles é a besta, tá bom? Eles vão subir juntos, mas por fim a besta vai se levantar sobre eles e vai derrubar 3. Onde? Estes têm um mesmo intento, verso 13, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Tá vendo? Eles sobem juntos, haverão 10 reinos. Mas depois eles vão entregar todo o seu poder
para uma só besta, para um só dos reinos. E estes, olha o propósito deles, eles vão combater contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque Yeshua é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e juntamente com ele venceremos nós, os chamados eleitos e fiéis, que o Senhor nos permita, em nome de Jesus, em nome de Yeshua, tá bom? Então, tá aí para você compreender essa profecia. Essa você vai juntar com a notícia. Eu vou fazer uma playlist e vai ter uma playlist com o vídeo anterior, com este novo vídeo, e eu vou trazer um outro, com algumas matérias para você compreender agora também outra profecia. Eu já fiz no passado um texto sobre Daniel 8. Vou deixar na descrição, mas eu vou fazer um outro, que será a parte 3. Tá bom? Por quê? Para a gente separar os períodos históricos. Daniel 8 vai falar assim do Império Grego. Mas lembra, a profecia tem uma dupla referência, ou tripla. Por quê? Porque ela se refere ao tempo atual, quando a profecia foi dita, mas também a tempos futuros, vindouros. Ela não se encaixa só para um. Em Daniel 8 é possível você ver ali o próprio Adolf Hitler surgindo. As escrituras dizem que surgiram 4 chifres. Irmãos, cai um, que é Alexandre, e surgem 4. Se você for olhar ao longo da história, quando houve 4 chifres dentro de um mesmo reino? Lembra da tetrarquia em Roma? Roma, para quem não percebeu, mas... Irmãos, é uma profecia que o próprio Daniel falou que antes, olha só, viria um chifre pequeno que sairia de 4 e ele destruiria Jerusalém. Como Jesus também profetiza em Mateus 24, Lucas 21, e é impressionante. E esse vídeo eu deixo na descrição para vocês verem que surgiram 4 líderes uma única vez, e foi quando houve 4 generais ou 4 imperadores em Roma, e um deles teve um filho, né, que foi o do general Tito, que invadiu Jerusalém em 70 depois de Cristo e destruiu o templo e espalhou os judeus pelo mundo. Então você vai entender tudo o que está acontecendo, né? Você vai entender tudo que aquilo aconteceu naquele tempo. Mas hoje nós também temos uma besta com 4 chifres. O Reino Unido tem 4 chifres. Olha como ninguém vê, né? O Reino Unido é formado por 4 nações: Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Tá bom? Mas a Irlanda já quer fazer um referendo para sair. E será que o Reino Unido vai se fragmentar? Vamos pensar bem. A Irlanda também quer sair porque ela quer voltar para a União Europeia. E para quem não sabe, dentro desses 4 existe uma nação que foi tornada independente, que é Londres. Londres hoje é independente, uma nação independente. Então nós temos um pequeno chifre que saiu de dentro de 4. Tá bom? Até o próximo vídeo. Fique com essa segunda parte e que o Senhor possa ministrar aos nossos corações.